Olá, família abençoada! Estamos de volta aqui no nosso podcast Fala Família. Você pode com certeza compartilhar com todo mundo, deixa aí o seu joinha, o seu like, né? Em nome de Jesus. Vamos tratar esse ano vários temas que você, para edificação, para informação, para evangelização, para o fortalecimento da tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Então, você não pode perder. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas pastor, muitas vezes eu não estou nesse horário, às 21 horas, na sexta-feira, né, em casa e tal, então como que eu posso fazer? Não, é só você entrar lá no canal da família no YouTube e você vai poder depois acompanhar, né, o tema, né, o podcast tranquilo, tá? Em nome de Jesus, tá ok? Você pode entrar lá depois, tem todos os temas que estão ali. Então, por exemplo, de hoje que nós estamos aqui para compartilhar com você, né, e você não pôde estar ao vivo, né, às 21 horas, estava trabalhando, ou tinha saído, ou foi para outros lugares, enfim. Mas depois você pode acessar o canal do YouTube, né, durante a semana, e você vai ver o tema de hoje, e aí, ou outros temas que você de repente não viu, você procura ali o tema que lhe chama mais atenção, que lhe atrai mais, que gera em você mais curiosidade, para você entender melhor, e aí você vai e acessa e compartilha com outras pessoas, né, quando você achar interessante aquilo ali, compartilha, né, o vídeo com outras pessoas, que isso é muito importante, em nome de Jesus, tá bem? Então, hoje eu quero falar sobre isso, exatamente como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é um tema, assim, é um assunto que variavelmente tem sido, né, ministrado, falado, compartilhado, né, e normalmente a gente está participando, falando, né, mas as pessoas normalmente têm dúvidas, os crentes têm dúvidas quanto a isso. Então, eu quero compartilhar algumas coisas, assim, algumas coisas que você deve fazer para você saber qual é a vontade de Deus. Primeira coisa é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós encontramos a vontade de Deus explícita para muitos assuntos. Muitos assuntos que envolvem a nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus a vontade expressa de Deus. Tá? Expressa. O que eu quero dizer com expressa? Está clara ali. Né? O texto está falando do tema, do assunto que envolve exatamente a vontade de Deus com relação àquela situação que você está querendo saber. Isso aqui é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que eu faça isso, que eu faça aquilo, entendeu? Então, muita coisa você vai conhecer já direto na palavra de Deus. Por isso, você deve desenvolver, né, o hábito de estudar, de meditar na palavra de Deus, para que você, quando buscar a vontade de Deus para determinados assuntos da tua vida, já esteja claro na tua vida, você saber, não, isso daqui não é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz isso a respeito disso aqui. Então, você vai saber que não é a vontade de Deus, né? Então, já é claro. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui da palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa diz assim, pastor, eu posso me relacionar, né, sentimentalmente, ter um relacionamento de namoro com uma pessoa que não é seguidora de Jesus? A palavra de Deus deixa claro que eu não devo fazer isso. Não é a vontade de Deus que eu desenvolva um relacionamento com uma pessoa que não é seguidora de Jesus, que não caminha na mesma direção que eu caminho, que não tem a mesma fé que eu tenho, né? Que eu seria até um pouquinho mais até radical, né? Que não está na mesma não é na mesma congregação, mas na mesma visão que eu caminho com Cristo Jesus. Tá? Esse é um exemplo claro que tem na Bíblia. Deus não é a vontade de Deus esse tipo de relacionamento de aliança. Tá? Então só estou te dando já um exemplo da primeira coisa que você deve buscar, saber a vontade de Deus na tua vida para algum tema, você tem que
saber e conhecer a palavra de Deus vai te dizer qual é a vontade dele. Tá? Segunda coisa, tá? É a oração. Ou seja, às vezes tem coisas que não estão claras na palavra. Elas estão subentendidas. E aí, como que eu vou discernir isso, pastor? Oração. Você tem que buscar em Deus essa direção, você tem que orar, você tem que falar com Deus, ou seja, você tem que desenvolver em Deus, com Deus, um relacionamento de mais afinidade, de mais intimidade, de mais proximidade, para você saber se aquilo ali é a vontade de Deus para a tua vida ou não. Né? Vamos dar um exemplo aqui. É a vontade de Deus que eu deixe esse trabalho, eu recebi uma outra proposta melhor, será que é a vontade de Deus que eu deixe isso daqui e vá para outro trabalho? Né? Recebi um convite para mudar de estado, é a vontade de Deus que eu faça isso, que eu faça essa mudança? Né? Isso não está claro num texto bíblico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, tem que orar, tem que ter uma vida com Deus, buscar em Deus para saber, porque Deus vai te mostrar. Deus vai testificar no coração seu a vontade dele. Agora, fica muito difícil quando a pessoa não lê a palavra, não medita na palavra, quando a pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus e de repente aparece uma situação que ela precisa saber qual é a direção de Deus. Aí vai ser difícil, né? Como eu falei, tem coisa que está bem clara na palavra, então não vai ter dificuldade, mas tem coisa que não está tão clara na palavra. Você vai buscar discernimento em Deus para saber a direção de Deus, tá? E aí nessa oração você vai buscar Deus e Deus vai se revelar a você e vai mostrar para você sinais, tá? Que não é a vontade dele ou é a vontade dele. Tá? Então é muito importante você desenvolver uma vida com Deus de oração para que você possa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida em relação a muitas coisas, decisões, escolhas que você tem que fazer na tua caminhada, em nome de Jesus. Tá? Uma terceira coisa que a gente precisa entender, que é uma forma de você entender qual é a vontade de Deus, é o contexto que você está vivendo. Né? Muitas vezes, queridos, os sinais mostram claramente, diante das circunstâncias, das situações, mostram claramente se aquilo é da vontade de Deus ou não da vontade de Deus para a minha vida. Tá? Uma outra situação, Deus vai usar pessoas do seu relacionamento para falar com você e testificar no teu coração a respeito da vontade de Deus com relação a algo que você está buscando em Deus. Então nós temos a palavra de Deus, a oração, nós temos os sinais, né? Que Deus mostra sinais através de circunstâncias que nós vamos nos deparar se aquilo é ou não da vontade dele para a sua vida. Né? Uma quarta coisa, Deus usará pessoas para falar com você. Isso é a revelação de Deus, para trazer uma palavra e testificar no teu coração se aquilo ali é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. Então você precisa estar muito atento, né? Às palavras que chegam até você, né? Os relacionamentos que você tem. Então são 4 sinais ou 4 características aí que envolvem para que a gente possa descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante. Então, vou repetir, a palavra de Deus, a meditação na palavra. Na palavra a gente tem muita coisa na palavra que já está expressa a vontade de Deus. Né? A oração, se desenvolver uma vida de comunhão com Deus para discernir
a vontade de Deus na tua vida. A terceira coisa são sinais que Deus mostra, tá? Mostrando que se é ou não a vontade dele. A quarta coisa são pessoas que Deus vai usar para poder testificar no teu coração a vontade de Deus ou não na sua vida. Com relação a relacionamento, a emprego, a vida ministerial, a chamado de Deus, né? Então, você precisa estar muito atento a isso, né? Uma outra coisa muito interessante que a gente percebe é quando a gente é à mesa, quando você está na mesa com pessoas que são mais maduras, que têm mais vivência espiritual que você, e que você senta à mesa com eles e eles começam a compartilhar com você coisas. Naquela mesa ali, Deus, você vai ver que Deus vai mostrar para você algumas coisas que testificam a vontade dele para a sua vida, né? Então isso daí é muito importante, você sentar à mesa com pessoas que são mais maduras, para você dar ouvidos ao que elas estão ministrando, o que elas estão compartilhando ali com você, porque Deus vai fazer com que daquele momento se revele a vontade dele, testificando no seu coração. Hoje em dia, né, tem muita gente que Deus está mostrando claramente a vontade dele e eles não estão discernindo, observando. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Aí não consegue discernir, não consegue identificar os sinais, né? Às vezes está fazendo algo que não é a vontade de Deus e que está expressa na palavra do Senhor, né? Às vezes não procura um aconselhamento, e quando eu falo de mesa, eu estou falando de aconselhamento, de buscar um aconselhamento com pessoas mais experientes na vida espiritual, na caminhada, né, cristã, né, sentar e buscar o aconselhamento para saber a vontade de Deus, né? Deus vai usar isso para poder... Então, é importante você buscar esses elementos e traduzir isso na sua vida cotidiana para que você não tome decisões, faça escolhas, tome direções, né, busque caminhos que não são da vontade de Deus e que, quando assim a gente faz, nós temos muitos prejuízos, né? A gente acaba andando muito para trás e não é o que Deus quer. Por quê? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então, por isso, você e eu temos que realmente buscar a vontade de Deus para a nossa vida em todas as coisas. Em todas as coisas. Por quê, pastor? Por que essa demanda? Por que essa insistência para buscar a vontade de Deus? Porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita para nós. Você não quer uma vontade que seja boa, agradável e perfeita para a tua vida? Quero. Então, essa é a de Deus, né? Muitas vezes a gente não quer submeter a isso, não quer ter o trabalho de buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida nessas coisas que eu preciso escolher, que eu preciso me direcionar, que eu preciso caminhar, né? Seja emprego, seja a vida profissional, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, a escolha, a compra disso e a aquisição daquilo. É a vontade de Deus que eu faça isso agora, que eu abra essa empresa, que eu não abro, que eu faço. Sabe, muita coisa na nossa vida. E aí você tem que buscar a vontade de Deus, porque você vai saber que, sendo a vontade de Deus, vai ser bom para você, vai ser agradável para você e vai ser perfeito para você, ou seja, vai ser pleno. Isso não se envolve só você, envolve pessoas que fazem parte da sua koinonia, do seu laço de comunhão, né? Envolve tua família, tua casa, teus pais, teus filhos, né? Teu cônjuge. Tá? E por isso que é muito importante isso que eu estou compartilhando com vocês nesse podcast. Muito importante, porque eu vejo muitos cristãos batendo aí com a cabeça na parede, porque não tiveram
o esforço, a vontade de buscar saber a vontade de Deus nas escolhas, nas decisões que eles tiveram que tomar, né? E hoje estão chorando aí, hoje estão sofrendo muitas vezes pelas decisões erradas que eles tomaram, pelas escolhas erradas que eles fizeram, né? Pelos caminhos errados que eles trilharam, sem buscar a vontade de Deus naquilo ali, sabendo sempre que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então eu espero que esses 5 sinais, aí vamos dizer, essas 5 direções, né, esses 5 elementos, né, possam te ajudar e que você possa praticar isso. Palavra de Deus, está expressa ali vontade de Deus e muita coisa, tá? Oração, que você vai buscar discernimento de Deus, tá? Sinais, que Deus mostra sinais para revelar para nós qual é a vontade dele, né? Aconselhamento, buscar pessoas que são mais maduras que nós, para que nós possamos nos aconselhar com elas em decisões e escolhas que nós temos que fazer. Não todas, mas muitas decisões e escolhas a gente precisa buscar aconselhamento. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu quero sabedoria para fazer a vontade de Deus, né? E a última coisa é sentar à mesa, ou seja, estar ali no meio de pessoas que vão trazer palavras, que Deus vai usar essas pessoas para direcionar e para testificar no teu coração exatamente qual é a vontade dele, tá bom? Em nome de Jesus. Eu espero que tenha lhe ajudado e que tenha despertado em você esse interesse e esse desejo de não tomar decisões e fazer escolhas na tua vida sem antes saber qual é a vontade de Deus. E você sabe agora como saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu te dei aí 5 elementos que você pode utilizá-los para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe de maneira muito rica, muito poderosa, para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e até o próximo podcast. Daqui a 15 dias nós nos encontraremos aqui de novo com outro tema maravilhoso. Sem ser sexta que vem, na outra sexta nós estaremos juntinhos de novo. Mas acompanhe, se foi bom para você isso daqui, foi, pastor. Então compartilhe com outras pessoas, porque o que é bom para nós temos que compartilhar com outras pessoas. Não deixe de deixar aí o seu comentário, a sua curtida e compartilhando com todo mundo. Tchau, Deus abençoe vocês.